Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Tá? Essa é uma obra muito interessante mesmo. A Ana Beatriz Barbosa, ela estuda a mente humana, ela é psiquiatra, psicóloga, enfim, ela tem um vasto conhecimento sobre a mente humana, fez várias obras relacionadas à mente humana, né? E o que a gente pode falar sobre essa obra é que, no caso do psicopata, o psicopata é uma pessoa que tem uma alteração no sistema límbico, né, na parte da amígdala e do hipotálamo. Numa linguagem simples, a parte do cérebro responsável por sentimentos e emoções, né, é alterada no psicopata. Quer dizer, o psicopata ele não tem emoções e sentimentos da maneira como uma pessoa normal tem, né? Quando uma pessoa que sofre desse distúrbio, psicopatia, ele se irrita, na verdade ele não está se irritando da maneira como uma pessoa normal se irritaria. Porque irritação envolve emoções, envolve muita coisa. No caso do psicopata, como ele é frio por natureza, ele não vai se irritar da maneira como um ser humano normal se irrita. Ele vai ter um momento de, digamos assim, um momento de transtorno, né? Se sentiu transtornado porque algum plano que ele tinha feito não deu certo. Aí ele ficou transtornado, teve aquela raiva naquele momento, mas depois passou, entendeu? Ele não leva isso para um dia adiante, ele não sente raiva das pessoas, ele não sente ódio das pessoas, ele é uma pessoa totalmente fria, neutra, destituída de emoções e sentimentos. O problema é que exatamente por ele ser frio e destituído de sentimentos, ele não vê problema em desobedecer leis, ele não vê problema em desobedecer regras, ele não vê problemas em praticar o mal, entende? Quando ele pratica alguma coisa errada e ele recebe uma repreensão da polícia, da justiça, das leis, enfim, durante um tempo ele para, mas depois de um tempo ele se esquece daquilo que aconteceu e ele volta a praticar os mesmos crimes que ele praticava antes. Porque numa pessoa normal, quando a pessoa normal ela recebe uma repreensão, aquela repreensão, aquele susto que a pessoa recebe, deixa uma marca emocional nela. Por isso que ela não vai praticar aquele crime de novo. Ela nunca mais vai praticar aquele crime, porque ela vai se lembrar sempre daquele momento em que ela foi pega, daquele momento em que ela foi presa, das emoções que isso geraram dentro dela. No caso da pessoa que sofre de psicopatia, isso não acontece. Como essa pessoa ela é destituída de sentimentos, de emoções, enfim, ela vai apresentar uma frieza muito grande. Ela, mesmo sendo presa, quando ela for solta, ela vai voltar a praticar os mesmos crimes que ela praticava antes de ser presa. Ela não vai ter arrependimento. O psicopata é aquela pessoa que não sente empatia pelo próximo, ele não sente empatia, ele não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. É como se ele fosse uma consciência desprovida de emoções e, né, as outras pessoas fossem apenas sombras, objetos, sombras, enfim, que ele vê na frente dele. Né? E se ele precisar usar essas pessoas para ter algum benefício em troca, ele vai usar essas pessoas. Se ele precisar se aproveitar dessas pessoas para ter para alcançar alguma meta, algum objetivo, ele vai usar essas pessoas, ele vai fazer alguma trapaça com essas pessoas. Ele é trapaceiro por natureza, né? Quando uma pessoa emocional, né, uma pessoa que tem um cérebro normal, emotivo, ela mata uma pessoa, geralmente é por algum motivo passional. Geralmente é uma mãe que viu a filha sendo violentada na frente dela e ela foi lá, pegou uma faca e matou o bandido, no caso. Isso é uma coisa passional, é uma coisa emocional, é uma coisa que ela, levada por forte emoção, foi lá e fez para defender a vida da filha. É o instinto materno dela que levou ela aquilo. Claro que não é justificável ela ir lá e matar, né, o bandido. Mas é algo passional, é algo que ela faz sem pensar, sem controle, sem nada. Não é por maldade, né? Agora, no caso do psicopata, ele mata uma pessoa sem sentir remorso, sem sentir medo, sem sentir raiva. Ele mata as pessoas pelo simples prazer de matar. É a mesma coisa que um caçador, né, quando mata um animal. O caçador ele não está com raiva daquele animal quando mata aquele animal, seja aquele animal um coelho, uma lebre, um,
uma gazela, enfim, ele não está com raiva daquele animal. Ele mata por esporte, por prazer, pelo simples prazer de ver aquele animal morrendo na frente dele. No caso do psicopata é exatamente isso que acontece. O psicopata ele não sente necessariamente raiva, né, ódio, rancor da pessoa que ele está matando. Ele vai lá, ele mata a pessoa, ele estraçalha o corpo da pessoa, ele abre o corpo da pessoa, ele tira os órgãos da pessoa, ele faz um monte de coisa ruim com o corpo da pessoa, ele deixa o corpo da pessoa ou no jardim ou na casa dele, sem nenhum problema. Para ele é a mesma coisa que um caçador abrindo o corpo de um animal. Ele não sente remorso, ele não sente tristeza, ele não sente ódio, ele não sente raiva. Ele não fez isso porque ele odiava aquela pessoa. Ele apenas fez isso porque ele sentiu vontade de matar alguém. E aí apareceu aquela pessoa, ele foi lá e matou. Simples assim. A maioria, existem 3 casos de psicopatas, segundo a Ana Beatriz Barbosa Silva. O psicopata leve, o psicopata moderado e o psicopata grave. No caso do psicopata leve, é aquela pessoa que pratica estelionato, é aquela pessoa que pratica trapaças menores, né? Rouba dinheiro, né? É aquela pessoa que pratica estelionato, é o estelionatário, né? No caso do psicopata moderado, ele já entra no nível maior de agressividade, ou seja, ele já pode mandar matar uma pessoa, né, para conseguir aquilo que ele quer, para conseguir os objetivos dele. O psicopata leve, ele não gosta de ver sangue na frente dele, o psicopata leve. O psicopata leve nunca mataria uma pessoa, ele não sente necessidade disso, tá? Mas o moderado, ele, embora nunca mataria uma pessoa, mas ele pode mandar matar. Se ele acha necessário, ele acaba mandando matar, tá certo? Já o psicopata grave é o caso do serial killer. É aquele que de fato vai, mata, estraçalha, faz todo tipo de maldade com a pessoa, tá? Esse é o psicopata grave. Quando chega nesse nível, o indivíduo já não tem mais controle das faculdades mentais, já está totalmente fora. Ele já mata sem misericórdia, né? Geralmente o serial killer, ele é psicopata, né? Todo serial killer, evidentemente, ele é um psicopata, tá? Porque ele mata, ele estraçalha o corpo da pessoa, ele faz todo tipo de maldade com o corpo da pessoa, enfim, tá? Nem todo assassino é psicopata, né? Existem casos de pessoas que sofrem de doenças mentais que acabam matando outras pessoas, levadas por alguma visão que tiveram, algum sonho, alguma coisa que entrou nelas, enfim. Aí já são casos particulares, né? Mas no caso do psicopata, ele é aquele que de fato vai lá, mata, estraçalha, faz todo tipo de maldade com o corpo da pessoa. Para ele não é uma pessoa que ele está matando um animal, um objeto, ele está despedaçando uma espécie de cubo de madeira, como se fosse, entendeu? Ele não vê aquela pessoa, aquele ser como pessoa. A Ana Beatriz Barbosa, ela cita vários casos, vários exemplos, que ela diz, né, que não são talvez necessariamente psicopatia, mas que têm as mesmas características da ação de um psicopata. É o caso, por exemplo, daquele homem que se apresentou como advogado para uma menina numa festa, uma moça, uma jovem de 20 e tantos anos de idade. Só que ele não era advogado coisa nenhuma. Ele praticava golpes. Então ele fingiu ser advogado, chegou a memorizar todo o vocabulário de um advogado para de fato mentir para a menina, para a moça, que ele era um advogado. E quando a menina acreditou, ele namorou ela levou ele para casa, ele mentiu que tinha uma grande soma em dinheiro, né, esperando por ele, que quando ele recebesse da mãe rica dele, ele acabaria se casando com aquela mulher que ele estava morando junto. Passaram vários anos, nada do dinheiro, nada da mãe, e quando aquela menina, quando aquela moça, ela se ligou no que estava acontecendo, já era tarde demais, ele já tinha pego até o dinheiro dela, os cartões dela, tinha pego tudo dela e foi embora. E deixou ela na miséria, sem nada. Esse é o caso de psicopatia, ele só se aproveitou dela, só praticou estelionato, só fez isso e acabou caindo fora. É o caso do psicopata leve. O caso do psicopata grave é como uma menina que uma vez entrou numa loja, estava com fome, estava querendo comer alguns pastéis que tinha naquele local, só que ela não tinha levado nem um centavo com ela, dinheiro nenhum.
que ela fez? Ela pegou uma marreta ou algo do tipo, bateu na cabeça do vendedor, matou ele ali, pegou os pastéis e foi embora. Quer dizer, ela não tinha dinheiro, então qual era a única maneira dela resolver? Matar o cara, pegar a comida que ela queria e ir embora, como se nada tivesse acontecido. Para ela, ela nem matou um ser humano, ela simplesmente acabou fazendo com que um animal fosse morto, entendeu? Na cabeça de um psicopata, só isso que se imagina. Eles pensam no objetivo deles, na meta deles, em conseguir aquilo que eles querem. Se eles precisarem matar uma pessoa, vão lá e matam. Eles não estão interessados em questões éticas, em questões morais, em questões de personalidade, nem nada do gênero. 1 em cada 25 pessoas é psicopata no Brasil, segundo uma pesquisa, né? Outros dizem que 1 em cada 100, né? Na verdade são pesquisas aproximadas apenas, né? Não é que tu colocando um monte de pessoas, se colocar 100 pessoas ali, vai ter tantos psicopatas. Não necessariamente, né? Existem pessoas de bem também. A maioria dos seres humanos não são psicopatas. Segundo uma pesquisa feita pela ONU, se eu não me engano, uma pesquisa internacional, a maioria das pessoas do mundo não são psicopatas. Uma minoria, graças a Deus, uma minoria é que de fato é psicopata e que de fato tem prazer no mal, né? E tem muitos psicopatas que nunca vão praticar nenhum tipo de maldade com ninguém. A verdade é essa. Se a pessoa ela recebe uma boa educação quando criança, uma boa criação, né, uma criação não agressiva, não violenta, ela acaba de alguma maneira se tornando uma pessoa de bem, mesmo que o cérebro dela seja o cérebro com alterações no hipotálamo, no sistema límbico e consequentemente seja o cérebro de um psicopata, né? Como o caso de daquele professor universitário que depois de esquadrinhar o cérebro da família inteira dele, descobriu que tinha um cérebro de um psicopata que era exatamente o dele. Ele descobriu que era o dele. E aí mais tarde ele perguntou para a mãe dele se a mãe dele nunca tinha notado nada de diferente. E aí a mãe dele disse: olha filho, quando tu era pequeno tu tinha uma facilidade muito grande de manipular as pessoas, porque de fato o psicopata ele manipula com facilidade. Tu tinha uma habilidade muito grande de manipular e tu fazia muita coisa errada. A mãe resolveu fazer o seguinte: quando tu fazia coisa errada e quando tu manipulava as pessoas, a mãe te colocava de castigo. Quando tu fazia coisas boas, a mãe te dava recompensas. Então o cérebro daquele professor universitário, que era na verdade o cérebro de um psicopata, ele aprendeu desde pequeno que praticar o bem gera recompensa e praticar o mal gera prejuízo. Então não é que ele tenha, não é que ele se desenvolveu assim por amor às pessoas, por empatia das pessoas, é sim pelo jogo de recompensa e castigo, entendeu? Então é possível uma mãe educar o filho que é psicopata desde pequeno, educar o filho a não praticar maldade, não praticar estelionato, não praticar nada. É possível, desde que a mãe saiba exatamente o que fazer, como educar. E aí, de preferência, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, é muito importante nessas situações. De um pedagogo, enfim, é muito importante nessas situações. No caso, por exemplo, da psicopatia, né, sabe-se que ao longo da história teve várias pessoas que foram psicopatas e que já foram feitas pesquisas em cima delas e se descobriu que elas eram psicopatas. Calígula, por exemplo, era um exemplo de um psicopata. Um outro exemplo de um psicopata, né, era o líder da Rússia, né, Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele chegou a matar a própria família em determinado momento. Porque para um psicopata a família não existe, né? Para um psicopata só existe ele no mundo e o resto é só um conjunto de sombras, né? Apenas isso e nada mais. A Ana Beatriz Barbosa ela dá um exemplo interessante. Uma criança está se afogando à beira de um riacho. Uma pessoa normal, ela muitas vezes vai correr o risco de se afogar, mas ela vai se atirar, né, na água para salvar a criança. Mesmo que ela não saiba nadar, mesmo que ela, né, ela vai querer correr aquele risco. Né, só, né, um travamento muito forte nela para ela evitar cometer aquele erro de se atirar sem saber nadar. Já no caso do psicopata, mesmo que ele saiba nadar, ele vai olhar para a criança, não vai sentir necessidade nenhuma de salvar a vida daquela criança. Ele vai olhar para os dois lados para ver se não tem alguém olhando e é capaz até dele dar risada daquela criança se afogando. É possível que ele só vai lá salvar a vida daquela criança se ele ver alguém olhando para ele e se lembrar: bom, se eu não salvar essa criança pode acabar dando problema para mim ainda. Isso é o psicopata. Quer dizer, então
Tá aí a dica de um livro, da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, um forte abraço.